Hoje com novos recursos para os hospitais filantrópicos, uma nova política antidrogas, violência obstétrica e mais. O que está havendo com sarampo? Você precisa jogar badminton? E o que você sabe sobre 5G? Recursos para a saúde. No último dia 13 foi anunciada a liberação do montante de R$ 1 bilhão para financiamento do setor hospitalar através do BNDES. Mais especificamente, para santas casas, hospitais filantrópicos e UPAs. Os recursos deverão ser dedicados a projetos de modernização ou ampliação de unidades e tem taxas de juros inferiores a 9% ao ano, menos da metade das praticadas pelo mercado. Os prazos de pagamento chegam a 18 anos. Esse importantíssimo segmento é composto por mais de 2.000 unidades hospitalares e responde por cerca de 40% dos leitos disponíveis para o SUS. A iniciativa, embora louvável, permitirá muitos bons investimentos, mas não trata do gigantesco déficit acumulado ao longo de décadas pelo atendimento do SUS por esses hospitais, nem altera as regras de pagamento historicamente insuficientes para cobrir adequadamente os custos operacionais. Ou seja, pequenos hospitais interioranos que atendem ao SUS continuarão à beira da inviabilidade. Até quando? O país busca novas leis antidrogas, pois o projeto de lei número 37 da Câmara Federal, PLC 37, de autoria do agora ministro Osmar Terra, foi aprovado naquela casa e tramita no Senado aguardando pauta para votação em plenário. O Brasil enfrenta seríssimos problemas relacionados ao consumo e tráfico de drogas. As estatísticas da dependência química são estratosféricas e crescentes. Quem já não ficou horrorizado com imagens da Cracolândia em São Paulo? Ou com o domínio de boa parte do Rio de Janeiro pelo tráfico? Ou ainda com a absurda permeabilidade de nossas fronteiras, tornando o país rota prioritária do tráfico internacional? Impõem-se mudanças. E o PLC 37 traz importantes medidas para favorecer o tratamento dos dependentes, agravar a punição aos traficantes e coibir consumo e tráfico. Enquanto isso, na contramão, o Supremo Tribunal Federal está decidindo sobre descriminalizar o porte de drogas. E mais, a mídia reverbera uma intensa campanha pela liberação da maconha, através de vários apelos tendenciosos que ignoram as evidências científicas. De que lado você está? Uma expressão muito polêmica. No início de maio, o Ministério da Saúde posicionou-se contrariamente ao emprego da expressão violência obstétrica, entendendo que o termo não agrega valor à assistência e prejudica os esforços pela humanização do cuidado. Além disso, o Conselho Federal de Medicina emitiu parecer referindo à repercussão estigmatizante da expressão sobre os médicos obstetras. Ato contínuo, o Ministério Público Federal interpelou o Ministério da Saúde, recomendando o recuo na deliberação. Sem que se ignorem os não infrequentes maus-tratos sofridos por gestantes e parturientes, a expressão é perversa com os profissionais médicos face à imediata associação que gera com a promoção de violência, justo com quem mais tem que prezar pelo bem-estar da mãe e do bebê. Que tal, ao invés de violência, falar de maus tratos ou maus cuidados no parto e na gestação? Será que você gostaria de ser chamado de obstetra quando toda não conformidade no contexto de uma gravidez está sendo tratada por violência obstétrica? Eu não. O sarampo está recrudescendo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, divulgou em abril
material apresentando estimativas da situação vacinal mundial contra o sarampo sob uma perspectiva muito preocupante. Vários surtos de sarampo estão atingindo diversos países, perfazendo mais de 110 mil novos casos em todo o mundo, somente no primeiro trimestre deste ano, o que triplica os números de 2018. O sarampo não é inócuo. Crianças morrem. Foram mais de 100 mil em 2017, com uma taxa de aumento superior a 20% em relação ao ano anterior. Isto torna o cenário atual enormemente preocupante. O manejo do sarampo é essencialmente preventivo, através de vacinação específica. No calendário do Ministério da Saúde, são 2 doses, com 1 ano de idade e entre 4 e 6 anos. A cobertura vacinal mundial para a primeira dose está em 85% da população, contra os 95% preconizados pela Organização Mundial da Saúde, e bem pior para a dose de reforço, 61%. O Brasil faz parte do problema, com mais de 10 mil casos em 2018, a imensa maioria de um surto no Amazonas, outro surto em Rondônia e casos em diversos estados até o Rio Grande do Sul. Você que é médico, você tem o dever de considerar orientação vacinal a todos os pacientes, inclusive os adultos sem histórico de vacinação específica. E você que é paciente, busque informações qualificadas sobre proteção vacinal, principalmente de seu médico, e rejeite a onda antivacinal injustificável que corre o mundo. O que faz bem? Você conhece o badminton? Pois sabe aquele joguinho bem antigo e monótono de peteca? É o que existe de mais próximo desse esporte de nome nobre, o badminton. Ele é jogado numa quadra com rede, por 1 ou 2 jogadores de cada lado, com uma peteca e raquetes. São os asiáticos que dominam largamente as competições. É um jogo extremamente ágil e dinâmico, é extenuante. Não interessou? Não faz mal. Todo exercício de que você precisa para obter benefícios para a sua saúde cardiovascular é bem menos intenso. Você conseguiria manter entre 30 e 45 minutos de atividade física dedicada, leve ou moderada, pelo menos 3 vezes por semana? Será que ajuda? Questão de competência. Billy Joel, o cantor pop famoso algumas décadas atrás, expressou bem a relevância da competência. Disse ele: "Eu sou simplesmente competente. Mas numa época de incompetência, isso me faz extraordinário." O que define competência? A premissa fundamental de competência é o domínio de conhecimento do tema sobre o qual ela deva ser estabelecida. Lembre-se aqui que conhecimento é um atributo individual, personalíssimo, que decorre do nível de informação que o indivíduo possui, e quanto mais melhor, e principalmente de como ele a organiza e recupera, baseado em suas experiências prévias e personalidade única. Sem conhecimento, não há competência. E não basta saber. De pouco adianta o conhecimento se o indivíduo não souber aplicá-lo. Essa condição é atendida pelas suas habilidades, ou o saber como fazer. E tem uma cereja nesse bolo, pois ainda possuir conhecimento e saber como fazer depende de um terceiro atributo, a atitude do indivíduo. É a sua atitude frente ao seu interesse que irá restringir ou amplificar a sua competência. E também há disfunções. O principal deturpador do conceito essencial de competência é o poder. O poder ou a atribuição do poder podem permitir a indivíduos de baixa competência assumirem determinados domínios, nos quais lhe falte conhecimento, habilidade ou atitude. E como isso pode acontecer? É que, além dos atributos pessoais de competência, há mais um, externo, que reforça a interferência de poder. Por competência, entende-se também a posse de aptidão formal, funcional e ou legal para atuar. Assim, competente é quem sabe, sabe como, quer,
mas também está designado para fazer. Você é competente? Busque ter domínio do conteúdo de interesse. Estude e treine. Saiba como fazer e tenha vontade de resolver. Afinal, busque qualificar-se para receber atribuição formal de competência. Competência é condição de competitividade. E só não esqueça que toda competência se acompanha de proporcional responsabilidade. Projeto by Jocoway. Você já nos ouviu dizer que planejar o exercício de sua atividade profissional traz maior alcance sobre resultados pretendidos. Isso vale para qualquer projeto profissional. Planejar oferece ganhos incontestáveis. Mas um projeto mal concebido, mal planejado, mal controlado, torna-se uma fonte interminável de preocupações e desperdício. Se você percebe que pode ser auxiliado na concepção do seu projeto, fale conosco. Se você tem dificuldade em validar o planejamento de seu projeto, fale conosco. Mas, se seu problema é a falta de controle do seu projeto, também fale conosco. Podemos ajudá-lo a realizar com sucesso os seus projetos, otimizar seu retorno e reduzir em muito as suas preocupações. Você vai precisar? Redes móveis 5G. O futuro não espera. O próximo padrão de comunicações sem fio, conhecido como 5G, está batendo a porta, e com ele é possível prever uma nova revolução tecnológica. Apresentando uma oferta segura de velocidades mais de 100 vezes superiores às atuais, superará inclusive as velocidades comunicadas fisicamente por fibra ótica. Mais ainda, haverá uma enorme redução da latência de resposta dos aparelhos. Isto significa praticamente respostas instantâneas, abrindo um horizonte inexplorado para atividades operadas remotamente. E, destacando-se o que já está em franca evolução, será um ingrediente decisivo para a viabilização dos veículos autônomos e para a telecirurgia. Tudo isto com menor consumo de energia, ou seja, baterias menores e mais duráveis. Mas em que pé as coisas estão? Como sempre, salvo raras exceções, a corrida tecnológica vem sendo disputada entre Estados Unidos e o Oriente. No momento, a Coreia, do Sul, é claro, está no limite da oferta comercial, enquanto as grandes operadoras americanas correm pela primazia das redes 5G ao longo deste ano. No Brasil, o processo iniciará somente em 2020, mas não há como se ter expectativa de viabilidade econômica antes de 2023, a menos que a esperada virada da economia aporte investimentos significativos para o setor em função de nossa imensa população usuária. Você vai ter? Hoje vimos que estamos perto de uma nova política de drogas no país. O sarampo está recrudescendo com força total por deficiência de vacinação e que, num prazo de 2 anos, as redes 5G causarão mais uma revolução no cenário das comunicações. Não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Obrigado!